Boa tarde, meus amigos, tudo bom? Eu vou fazer uma pequena explicação hoje de como poder renderizar os nossos objetos modelados em 3D utilizando o Rhinoceros. É um primeiro encontro bem básico, usando o próprio renderizador do Rhino, que é o Rhino Render, que é o mais básico que tem, que já vai dar para melhorar a nossa qualidade de apresentação das nossas peças modeladas em 3D, ok? Eu vou abrir aqui o Rhinoceros, então você deve estar acompanhando aí. O meu Rhinoceros, a versão dele é uma versão no 1005. Quem tiver a versão 6, pode ser que alguns comandos sejam diferentes. Não muda muita coisa. Mas o meu é o 5. Então, o 6 já tem alguns, dependendo da versão que você instalar, já tem outros módulos de renderização. Tá bom? Eu tenho aqui preparado uma peça que eu construí aqui, que é esta caneca aqui. Eu desenhei essa caneca aqui no Rhinoceros. Uma canequinha pequena, e a partir dela a gente vai aplicar, melhorar ou enfim, criar texturas, cores sobre esse objeto que está aqui, tá bom? Então vamos começar, antes de a gente avançar no sistema de renderização, que tem aqui, se você olhar no menu superior, você tem File, Edit, View, chega aqui Render. Né? Aqui são os comandos relacionados à renderização, que é você construir uma imagem, uma ilustração a partir do seu desenho. Vamos dar uma olhada aqui no próprio menu, onde tem aqui perspectiva, por exemplo. Se eu clicar, a gente já começa a ter uma ideia das possibilidades do Rhinoceros, sem fazer muita recursos bem básicos. Por exemplo, o wireframe, né, que é a tela de arame. Isso que vocês já conhecem, que é o módulo mais simples de visualização. Dependendo do que você vai fazer, você pode simplesmente tirar um print screen daqui, do jeito que está, e você usar como uma imagem para um cartão de visita, o que você queira utilizar. Depende do seu projeto gráfico. Outra hipótese também aqui é o Shaded, que é o comum, que é quando a gente abre o Rhinoceros, a gente já fica no Shade. Depois tem os renders. O render é o render default, ou seja, não foi trabalhada nem a textura, nem a cor, nem a luz, nem nada. É o que o Rhinoceros deixou pronto para a gente poder visualizar esse objeto, considerando uma iluminação. Veja que tem uma sombra, tem uma luz, ou seja, existe um ponto de iluminação. Isso é um default. Para fazer um estudo inicial da sua imagem. E novamente você pode aproveitar essa cena, tira um print screen daqui mesmo, tá bom? Ghosted, que é a transparência, né? Que é meio fantasma. Você vê o que está acontecendo lá atrás. Olha, estou vendo que tem um rebaixo, dá para ver também uma leve transparência dentro do shaded. Isso é muito bom quando a gente está fazendo montagem de peças, que você quer saber a interferência entre uma peça e outra, né? Muito bem, uma que eu gosto muito divertida, X-Ray nem tanto, que ela é transparência, mas é essa aqui, ó, Artistic, que já te dá um tom pastel, como se fosse um lápis que está com sombreado, feito à mão. É uma imagem interessante e rápida, você já tira aí quase uma foto e novamente, eu uso o print screen, mas você pode capturar essa tela como você achar melhor. Inclusive você pode mandar imprimir isso em papel nessas condições. Pen, que também vai fazer o traço. Então, às vezes você está fazendo um catálogo, um manual, você não quer trabalhar com o modelado 3D, você quer apenas imagem. Então, esse aqui foi o primeiro encontro sobre as possibilidades de imagem. Eu vou voltar aqui no nosso default, no Shaded. E aí agora a gente vai entrar no módulo Render ele mesmo, tá? Bom, o Rhinoceros sempre tem os menus aqui em cima. Existe também as abas. Então aqui nós estamos no menu Standard. Tem vários menus que aparecem aqui. Depende um pouco da configuração, de quanto você instalou no Rhinoceros. Se eu colocar aqui Render Tools, vai aparecer as ferramentas relacionadas ao render, que são as mesmas que estão aqui. Tá? Então, podemos usar uma ou outra. Eu vou começar, antes de fazer isso aqui, eu vou deixar no Standard, mostrar para vocês sobre essa aqui. O nosso render. O sistema que a gente está usando para renderizar é o que vem, o default que vem na instalação do Rhino mais básico. Então quando a gente abre aqui render, vai aparecer Current Renderer, qual que é o render que está instalado agora. Nós só temos uma opção, que é o Rhino Render. A Rhinoceros tem alguns plugins de renderização. Então tem o Keyshot, tem como é que chama? O Flamingo, que são pacotes bem dedicados à melhoria da qualidade da imagem. Então você consegue uma qualidade de imagem muito interessante. Inclusive com outros efeitos, né? Você tem o Pinguim, que gera imagens mais para desenho animado. O pacote do render básico é esse aqui que a gente vai trabalhar. Tá bom?
Então vamos começar com esse aqui. Coisas que a gente pode trabalhar de cara. Eu vou abrir aqui o menu agora do Render Tools. Vou usar trabalhar por aqui. Poderia trabalhar de outra forma ou trabalhar por aqui. É muito interessante a gente perceber que a gente pode ou trabalhar por aqui ou trabalhar. Vou fechar isso aqui, vai deixar mais texto aqui, render. Vamos começar trabalhando de cima para baixo, que esse aqui faz uma ordem lógica melhor para eu explicar para vocês aqui. De cima para baixo, tá? E vou construir um ponto de luz, Create Spotlight. Como se fosse um spot de iluminação sobre o objeto. Então, primeiro encontro de modificação da imagem. Aparece aqui no menu superior, Base of Cone. Como assim? É a base do cone. Porque quando você faz um spot, você tem um ponto de luz, você tem um cone de luz. Imagina um spot de luz, né? Então você tem que imaginar onde é o centro da projeção desse cone. Eu vou colocar no 0,00, que é onde está o nosso objeto. Muito importante saber onde está o objeto. Eu localizei aquilo que vai ser renderizado numa referência que eu conheço, para eu poder trabalhar com números interessantes. E qual que é o diâmetro desse spot? Vou colocar um diâmetro grande, como se fosse um abajur. Agora, veja que apareceu aqui um vértice que está indicando aonde vai ficar a luz. Aí era bom colocar em outra vista. Eu posso vir aqui de lado, por exemplo. Eu quero que tenha uma sombra lateral, então eu vou subir bem na vista frontal. E legal do Rhinoceros é que, assim como no 3D Studio, vários softwares de renderização, você tem indicação do que é que a gente está fazendo. Então esse cone aqui representa o facho de luz que vai ser direcionado contra o nosso objeto. Então eu estou colocando numa certa distância, numa certa abrangência aqui no diâmetro, e o que vai acontecer? Ele vai gerar uma sombra interna no objeto. Por enquanto não vai ter sombra na base, porque então não temos base. Esse cinza aqui não é uma base de renderização, é apenas uma referência visual. E como é que eu vejo o resultado agora? Você clica aqui na bolinha azul, render, ou aqui, se você vier aqui render, ou você digitar a palavra render, ou se você estiver na Render Tools, render, você tem muitas opções para poder renderizar. É sempre o mesmo comando. Nessa hora, a imagem é tratada, e aí nós percebemos, como nós não configuramos o fundo, nós não configuramos o material, nem cor, nem nada, a única coisa que nós mudamos, tivemos algum controle, é na sombra formada pela luz que incide sobre o objeto. Formou aqui uma luz, né? Então, para imaginar uma luz de lado contra uma caneca. Não tem nenhuma caneca aqui, mas se eu tivesse, por exemplo, uma caneca. E aí mudando, e vou mudar a posição da luz, só para a gente fazer mais um ensaio aqui. Essa imagem aqui, o render, isso aqui é uma imagem, já não é mais 3D. Então você pode imprimir como você imprime numa impressora. Você põe na impressora, imprime e tal. E aí começa as questões de resolução da imagem, tamanho, pixels, como você faz no papel mesmo, né? Aí vamos mudar a posição. E aí a luz, nesse caso, ela se comporta como um objeto de desenho. Eu vou rotacionar a luz, por exemplo. Eu vou rotacionar, vai mudar a posição da sombra. Então vamos fazer um render de novo, a gente vai ver que vai ter uma sombra em outra posição. Então eu não rodei a peça, eu rodei a luz. Veja, agora nós temos aqui a luz acontecendo aqui e aqui está no escuro, ok? Claro que questões de imagem e renderização dependem bastante da qualidade do equipamento que nós temos. A minha máquina aqui não é tão potente, apesar de ser um computador i7, ele é uma geração mais antiga, tem 16 GB, mas já está um pouco atrasado aqui, daria para configurar melhor. Muito bem, então nós sabemos já como faz para mudar a luz. Vamos continuar nossa sequência aqui. Aqui é tudo relacionado à luz. Create Spotlight foi o que nós fizemos. Point Light é um ponto. Imagina que você projetou um desenho que é uma luminária e dentro dela tem uma lâmpada. Então você põe um ponto de luz dentro do seu objeto, que ele vai iluminar aquele ponto. Então aqui é tudo sobre luz. Eu vou entrar aqui, ó, Material Editor, editor de materiais. Nessa hora aparece um menu. Eu vou colocar aqui. Mas vai aparecer o que está salvo no Rhinoceros, no render básico do Rhinoceros. Então nós temos algumas pastas aqui. Tem environments, que são ambientes, que a gente não vai usar agora, porque a gente vai renderizar o objeto, não o ambiente. Inclusive ele está abrindo aqui, não era para ter clicado.
Vou colocar, por exemplo, metal. As opções que foram colocadas para nós aqui, veja que a extensão é Rhino Material File. Então você tem aqui umas opções, tem uma extensão. Vou colocar aqui para o Copper, que é o cobre. Aí já dá uma amostra de como vai ser. E ele já dá também uma amostra de como é a textura. Porque você, quando faz a renderização, você pode alterar a cor, a luz e a textura da superfície. Tá bom? Isso bem básico. Vou selecionar o Copper. Ok. Então nós temos Copper aqui. Como é que eu aplico? Eu seleciono o objeto que eu quero aplicar, ou a parte do objeto. Se eu explodir e pegar uma superfície, é só a superfície que vai. E vou à direita com o direito do mouse aqui e põe Assign to Selection. Ou seja, vou determinar a seleção daquilo que está... Vou selecionar aquilo que está indicado ali em amarelo. Só que a gente não vê nada agora. Antes de fazer o render, eu vou fazer o render, depois eu faço aqui. Vamos ver o que vai acontecer. Olha, nosso objeto já ficou com uma cor de cobre. Continua esquisito porque está flutuando, não tem uma base. A gente não estudou muito a luz, nem textura, mas dá para ver que a gente está podendo controlar a cor da renderização. Como é que eu tiro o material? Eu apago aqui, Delete Material. Pronto. Então eu vou colocar um outro material interessante, por exemplo. Cadê? Deixa eu ver. Transparentes. E vou colocar Glass. Glass é vidro. E aí eu queria mostrar para vocês que quando a gente põe o material, você também pode alterar as características do perfil do desenho, da cor. Como assim? Da cor e da textura. Sobre o mesmo material, sobre o vidro, você pode alterar a cor. Aqui está falando em vidro branco. Se eu selecionar aqui a Color, né, Basic Settings. Se eu colocar aqui Color, eu vou colocar Color Picker. Vou pegar uma cor naquele círculo colorido. Vou pegar, por exemplo, esse água marinho. Gloss Finish é a superfície, se ele vai ser fosco, se ele vai ser polido. Eu vou deixar por enquanto 90%, ou seja, eu vou ligar aqui, ó, vou deixar sem cor nenhuma, 90% de pequena rugosidade. Reflexão também, a gente pode deixar um vidro muito refletivo. Veja que eu estou falando com vocês, tem meu óculos refletindo a tela aqui, né? Quando a gente muda a reflexão na renderização, pode ser que não apareça a reflexão aqui. Eu vou deixar do jeito que está, default. Não vou mexer nas texturas, eu vou deixar do jeito que está agora para vocês darem uma olhada. Vamos lá, render, olha o que vai acontecer. Ah, eu esqueci de assinalar no material, né? Você também, professor? Seleciono, direita do mouse, Assign to Selection, agora sim. Agora ele está selecionado, eu posso renderizar. Você tem que fazer isso porque se você tiver vários objetos em cena, você tem que indicar um por um. Olha que interessante. Então você já tem aqui um objeto. Isso aqui é vidro. Parece um pouco vidro mesmo. Eu coloquei o verde de propósito para dar um contraste. E é muito comum a gente ter esse tom esverdeado em alguns vidros, né? Em função da espessura. Então percebam que ele já dá uma certa realidade. Mas ainda está esquisito porque não tem uma base, né? Nós não temos um fundo. E se tiver uma luz aqui, um spot, fica esquisito. Então, vamos fazer só um teste aqui. Ó. Vamos colocar do jeito que está o render. Vou fechar aqui e vou colocar render spotlight. Vamos colocar uma luz. A base continua sendo a base do cone, continua sendo a base. E vamos direcionar esse objeto para o lado aqui. Tudo bem. Agora, como não tem base, não vai dar sombra. Vamos fazer o primeiro teste, ver o que acontece. Ó. Toda vez tem que fazer a renderização. Esta imagem renderizada você não consegue modificar, ela já é uma imagem bidimensional. Veja que ela já deu uma sombra aqui dentro do próprio objeto. Ainda falta uma sombra no piso, mas como não tem piso, não tem sombra. Como é que foi em piso? Vou colocar aqui piso, ó. Vou colocar por aqui, Render Tools. Aqui tem umas opções, Toggle Ground Plane, alternância de planos, né? Eu vou colocar ligar o plano, ok? Ligamos um plano. Muito importante nessa hora perceber que só vai funcionar se você, não é que vai funcionar, funciona melhor se você sempre colocar os objetos no plano 00. Porque se ele estivesse abaixo desse plano, esse plano que eu coloquei de default ia sobrepor. Aí você tem que controlar essa altura aqui, ó, que está 00. Vou deixar assim agora só para a gente perceber o que vai acontecer aqui.
Ah, a gente pode alterar o fundo, né? Vamos fazer o seguinte, vamos colocar o material que a gente vai colocar. Vamos colocar woods para o fundo, vamos colocar um piso de bambu. Aí vamos aplicar, ok, assign, vamos ver se vai dar certo aqui. Vamos fazer o render, render, render. Olha que legal. Então a gente já tem um copo de vidro sobre uma mesa ou sobre uma base de bambu infinita. Nós não desenhamos uma mesa, a gente colocou um piso infinito. E por que está formando então esse arco aqui? Porque isso aqui é onde a luz, o nosso spotlight está iluminando. O que está aqui escuro também deve estar com bambu, mas como a luz não bate lá, e aqui nós percebemos claramente a transparência. Tá bom? Acho que com essa pequena introdução, você vai poder fazer muita coisa. Então tente alternar os materiais, as transparências, dá uma controlada, dá uma xeretada aí nos menus, mas não varia muito disso. As opções, porque este render aqui do Rhinoceros é bem básico. Tem várias outras opções que a gente pode acrescentar. Adesivo, que a gente chama de decalque, que é colocar um rótulo no objeto. A gente faz uma segunda etapa, tá bom? Boa sorte aí, meus amigos. Um grande abraço.